é na tempestade que devemos nos prostrar. O Evangelho de Mateus, capítulo 13, a partir do verso 24, diz assim: Essa foi outra parábola que Jesus contou. O reino dos céus é como um agricultor que semeou boas sementes em seu campo. Enquanto os servos dormiam, seu inimigo veio, semeou o joio no meio do trigo e foi embora. Quando a plantação começou a crescer, o joio também cresceu. Os servos do agricultor vieram e disseram: O campo em que o Senhor semeou as boas sementes está cheio de joio. De onde ele veio? Um inimigo fez isso, respondeu o agricultor. Devemos arrancar o joio? Perguntaram os servos. Não, respondeu ele. Se tirarem o joio, pode acontecer de arrancarem também o trigo. Deixe os dois crescerem juntos até a colheita. Então, direi aos ceifeiros que separem o joio, amarrem-o em feixes e queimem-no e depois guardem o trigo no celeiro. Essa passagem é uma passagem do qual Jesus está contando uma parábola, uma história referente ao reino de Deus. Trazendo essa mensagem para os nossos dias, normalmente a gente se pergunta diante desse texto por que joio e o trigo? Por que eles falam aqui a respeito do joio e o trigo estarem juntos? Aqui no texto fala que a plantação era de trigo e veio o inimigo, simbolizado aqui nessa passagem, e colocou essa semente de joio junto. O que Deus está nos ensinando com essa mensagem é que às vezes a gente se pergunta, ou até mesmo a gente questiona Deus o porquê de tal coisa, o porquê está acontecendo tal situação, por que tal pessoa entrou em nossa vida, por que a gente precisou passar por determinadas situações. Deus está nos ensinando que independente do que acontece, independente de qual é o caminho que Deus trilha para nós, Deus sabe de todas as coisas. Deus ele não vai colocar você em determinada situação ou colocar uma pessoa, talvez, no seu caminho, do qual ele não sabe que você irá dar conta. Ele não vai colocar uma pessoa sabendo que você não vai saber lidar com isso. Ou seja, é que todas as coisas que Deus faz, todas as coisas que Deus permite em nossa vida, é para nos fortalecer, é para até mesmo nos amadurecer e é para a gente aprender algo com essa situação. Aqui nessa mensagem, Deus está representando isso com o joio e o trigo. O joio e o trigo, assim como ele diz, não podia ser arrancado no meio do processo. Eles tinham que deixar crescer juntos, já que foi plantado o joio junto com o trigo, tinha que deixar crescer e depois, no final dessa transformação, no final desse processo, é que ao fazer a colheita, o ceifeiro ia separar o joio e o trigo. O que Deus está nos ensinando com isso? É que a hora e o momento e o local e a forma como as coisas vão acontecerem pertence somente a Deus. A gente só precisa saber lidar e tomar algo de aprendizado com as situações. Mas por que Deus está deixando eu passar por tal situação? É porque Ele quer te ensinar algo. Basta eu e você procurarmos entender e enxergar o que Deus está querendo mostrar, o que Deus está ensinando para nós. O ponto-chave nesse texto é a diferença entre o joio e o trigo. E aqui eu quero deixar uma pergunta para você. Você sabe qual é a diferença do joio e do trigo? Se você for pesquisar na internet, você vai encontrar que na hora que o joio e o trigo estão plantados e bate o vento, somente o trigo se dobra. O que Deus está nos ensinando com isso? Não importa a situação que você está passando, não importa o vendaval que você está passando, não importa a tempestade do qual você está passando. O que importa e o que vai determinar a minha e a sua
vitória, a minha e a sua saída. E aprendizado com relação a isso é a forma como a gente conduz. E a forma como a gente deve conduzir a situação é se prostrar, não é ficar de pé. E também não é somente se prostrar nos momentos fáceis, nos momentos de alívio, nos momentos de alegria, mas se proste nos momentos de dificuldades, nos momentos de tempestade. E Deus vai abrir os seus olhos e vai separar você do joio. Que Deus abençoe grandemente a sua vida. Um grande abraço e até a próxima.